Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o Costa Trader e eu vim mais uma aula falar para você sobre Fibonacci, sobre projeção, sobre retração, sobre como traçar linhas dentro do gráfico e como que você vai conseguir fazer um trade, uma operação mais bem sucedida possível. Bom, sem mais delongas, sem mais demoras, eu estou com o Profit aberto aqui e eu peguei um replay de mercado do dia 29. Foi segunda-feira, né? Só para vocês entenderem. Eu tirei todos os meus pontos que estavam no gráfico e o que eu deixei? Eu deixei apenas esse detector de níveis aqui, que eu costumo deixar, eu costumo usar ele, porque eu consigo, ampliando o gráfico, ver aonde o preço está, aonde o preço bateu. Através disso, pessoal, o que aconteceu no índice aqui? O índice, se a gente pegar aqui o gráfico aberto, o índice ele veio de uma tendência de alta, certo? Então, aqui ele veio empurrado numa tendência de alta. Deixa eu voltar um pouquinho mais o gráfico. Vamos lá. Só para vocês entenderem o que aconteceu no índice. Bom, o índice ele vinha empurrado numa tendência de alta, porém, quando ele chegou nesse preço, porque os 97 mil pontos formam uma congestão de preço, ou seja, aqui, se você voltar para trás, você vai ver que o índice ele bateu nesse ponto, ó. Então, é uma congestão de preço nessa região aqui, 97 mil pontos, tá? Essa região aqui a gente tem que ficar atento, né? Para a gente poder, enfim, fazer o nosso operacional. Certo. Quando ele chegou nos 97 mil pontos, como a gente está vendo aqui, o que aconteceu? Ele entrou nessa região, que é uma região onde ele bateu aqui, que é uma forte resistência, certo? E o que aconteceu? Ele começou a retornar. Ele veio numa tendência de baixa. Ou seja, ele fez um movimento 1 aqui, movimento 2 e movimento 3. Eu consigo identificar o que o índice ele vai fazer? Não. Mas eu posso prever que ele não vai abrir com gap de baixa mais por um motivo. Por um motivo, tá? Qual que é o motivo? É que ele está na onda 3. Esse é um dos motivos. Renato, isso é 100% certo? Não. Mas eu posso confiar que isso pode acontecer, tá? Então, como que eu começo a fazer? Primeira coisa, traçar uma linha aqui. Isso aqui é um suporte. 93.450 é um suporte. Então, deixa eu já apagar aqui. Então, o que eu faço? Eu traço uma linha bem aqui, certo? Então, eu tenho... Então, eu tenho aqui o suporte e eu tenho aqui a resistência. Que resistência que é essa? É a máxima, tá? Então, eu tenho a máxima e eu tenho a mínima do mercado nesse período. Tudo bem? Eu não vou falar sobre pontos importantes, eu só vou pegar e usar o Fibo aqui. Como ele veio numa tendência de baixa, o que eu faço? Eu uso a projeção de Fibonacci, eu posso usar ela aqui, e ver algum momento onde o mercado ele fez um pivô, que é o pullback. Então, por exemplo, só vou te dar um exemplo aqui. Quando você abre aqui ferramentas,
Ferramentas na estratégia, indicadores, né? Você abre aqui indicadores, você vem aqui em pivô, certo? O que são os pivôs? São os pontos importantes onde o mercado bateu. Olha aqui deu um pivô. Por quê? Por causa desse candle aqui. Então a gente tem que prestar atenção nesses pivôs que o mercado ele faz, né? Tá vendo? Pivô. Ou seja, ele bateu e ele segurou o preço aqui. Ele formou uma congestão, né? Esse ele segurou, ele não teve como cair. Então isso é o pivô. Eu não uso mais essas linhas, mas eu costumo basear para fazer a projeção nos pivôs. Então você viu que tem um pivô ali. Vou pegar aquele pivô como exemplo. Então eu vou pegar a projeção aqui de Fibonacci. Vou pegar essa máxima, que é a máxima do dia, certo? E vou jogar até o pivô. No pivô, eu pego a próxima máxima para cá não, para frente, tá certo? E jogo. Bom, olha onde que ele bateu nos pontos. Eu tenho um outro pivô aqui. Eu só vou marcar e vocês vão ver. E aqui é o fechamento, certo? Se ele continuar descendo, o alvo é 92.480. Como aqui ele tem uma pressão de suporte, o que eu posso fazer? Eu posso buscar um alvo aqui no 94.074. Porém, eu não estou aqui para operar com alvos grandes, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês mais ou menos. E qual que é o maior ponto de relevância aqui para mim? É o 94.260. Por quê? Aí eu pego a cor vermelha para marcar que ele é um ponto relevante, porque tem um outro pivô aqui. Como que você sabe, Renato? Vamos aproximar aqui. Olha só. Tá vendo? Ele bateu. Foi uma região que ele bateu. E ele fez um doji. Ou seja, segurou. Antes dele romper, ele segurou. Então isso vocês têm que prestar bastante atenção. Tá? Eu vou fazer uma projeção bem curtinha. Mais uma aqui. Vou pegar essa máxima. Vou bater aqui na mínima. E vou bater nessa cabeça desse pivô aqui. Desse suporte aqui. E vou traçar apenas um ponto. Qual que vai ser o ponto? Vai ser aqui. Certo? Então ele me deu dois níveis aqui. Ele me deu esse nível, que é um nível onde o mercado ele fez um suporte. Aqui eu tenho outro suporte. E aqui eu tenho uma resistência se o mercado abrir nesse meio tempo. Porém, se ele abrir para cima, o que eu tenho aqui? Outro suporte e outro suporte, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Agora, eu vou soltar o replay só para vocês entenderem a lógica de tudo que eu estou falando para vocês. Qual que é a lógica? Vamos lá. Soltar o replay. Vou dar uma acelerada aqui, só para abrir o mercado, para vocês entenderem a lógica do negócio. Bom, o mercado abriu, ó. O que eu faria aqui? Esperaria ele firmar acima e compraria, certo? Então, ou compraria mais embaixo. Então, se ele bater naquela segunda resistência, eu compro. Ó, posso comprar aqui. Como eu sou um cara que opero, ó, desceu. Não vou estopar. Aonde que eu compro mais? Aqui, entendeu? Então, sempre pensando nesse tipo de operação, tá? Aqui, eu vou buscar 200 pontos, só para ver se ele vai me pagar. Se não, tudo bem. É só para vocês entenderem a lógica dos pontos, né? Então, eu comprei ali, comprei mal pra caramba, tá? Por que eu comprei mal pra caramba? Porque o ponto tá aqui, tá certo? Mas vamos ver como o mercado vai se comportar. Eu posso também comprar aqui ou comprar aqui de novo. Se caso o mercado ele descer,
eu compro aqui de novo. Então a lógica você viu. Ele veio, buscou, ele bateu nos 2 pontos e ele firmou para cima, porque são 2 suportes. Então eu tenho que entender que nem sempre eu vou sair positivo numa operação dessa, pessoal. Você tem que entender que o mercado ele é soberano, que são players que estão operando. Então, o que eu tenho que fazer? Me escorar em pontos para que, através desses pontos, eu possa fazer operações bem sucedidas. Olha o meu risco aqui. Eu tenho um ponto aqui. Isso aqui é um risco, tá? Porque isso aqui, ele se torna uma resistência, certo? Então, eu posso marcar aqui sendo uma resistência. Se ele estourar para cima, aonde que ele vai buscar? Ele vai buscar essa região aqui. Então, isso aqui eu tenho que ficar muito ligado, tá? Porque essas regiões do dia anterior são regiões de extrema importância, tá, pessoal? Então, olha só, tá vendo? Se eu diminuir o gráfico um pouquinho, vocês vão ver. Vamos lá, para vocês entenderem. Furou aqui que se torna suporte, entendeu? Agora, essa região aqui é uma resistência. O mercado pode ser que vá para cima? Pode. Não estou dizendo que ele não vai, que ele vai segurar. Não. Mas é uma resistência. E eu tenho que ficar esperto com todos esses pontos aqui. Tá? Bom, eu fiz mais 2 pontos aqui. Eu vou fazer mais alguns pontos. Você vê que não é só a favor, não. Tá? Então, eu vou, ó, como que ele está segurando aqui. Então, eu já vou fazer o seguinte. Esse ponto aqui é médio importante para mim. Essas linhas aqui amarelas, eu costumo dizer que elas são mínimas importantes. Elas são importantes, mas elas são facilmente rompidas. Essas linhas amarelas trastejadas são médio importantes e as vermelhas são de extrema importância. As azuis são movimentações maiores, ou seja, são entradas maiores, onde eu posso entrar com uma mão maior, certo? Como o mercado está em tendência de alta, por quê? Porque ele abriu com gap de alta, né? Ou seja, o gap dele, vamos observar isso, o gap dele abriu com 800 pontos, né? E ele continua subindo, 1000 pontos do dia anterior, certo? Então, ó, pagou, tá? Olha, tá vindo aqui para o próximo ponto, certo? Vamos ver se ele vai superar esse ponto. Se não superar, eu posso até, inclusive, entrar vendido aqui já. Não sei porque ele vendeu ali, mas tudo bem. Certo? Vou acelerar um pouco, só para a gente entender como que o mercado vai se comportar e se ele continuar subindo, qual que é o tipo de posicionamento que eu posso tomar, tá? Vamos lá. Na região. Pegou aqui. Certo? Renato, se ele continuar subindo, qual que é o próximo ponto? É aqui em cima? Então eu sempre vou fazer esse tipo de movimentação. Mas isso é um médio. Mas você tem que saber aonde que você vai fazer o médio, tá? Para você não tomar prejuízos. Certo? Acredito eu que ele possa continuar subindo.
certo? Já me deixou positivo. Então, bom, só para finalizar aqui, para não ficar muito comprido, eu passei o básico aqui para você desses pontos, certo? Eu tenho alguns outros pontos que eu uso, mas eu passo para o pessoal que está fazendo a mentoria. O que é a mentoria? É onde eu vou te dar um conteúdo vasto a respeito de tudo isso que eu estou te falando. Ó, está chegando um ponto meu aqui. Então, todos esses pontos, tudo aquilo que eu vou marcando, ele tem uma certa importância para eu fazer a entrada. Eu tenho que ver como que o mercado ele está no momento, certo? Que eu estou operando. Existem momentos que eu não vou entrar, existem momentos que eu vou entrar. Isso daí se chama time. O time é quando você tem a visão de mercado para poder fazer as entradas corretas, tá certo? Então essa aqui foi a aula de hoje. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, curta, compartilhe, nos ajude divulgando os vídeos. E aqui embaixo na descrição vai estar o nosso canal do Telegram. Acessa lá, entra, vem fazer parte conosco. Lá eu passo pontos importantes, o que está acontecendo no mercado atualmente, panorama mundial, tudo isso tem relevância para quem está operando no mercado financeiro, tá certo? Muito obrigado, que Deus te abençoe. E este aqui é meu ponto da entrada.